Bom, o artigo prossegue. A perda de Jerusalém foi um choque para a Europa católica, apesar de Saladino ter permitido peregrinações ao Santo Sepulcro. Vocês vejam, segundo a história, além de Saladino deixar os católicos saírem sem fazer um massacre, porque quando ele propõe esse acordo de paz, ele já tinha derrubado os muros. Mas ele propõe um acordo de paz e dá a chance aos católicos de ir embora, porque o exército era muito maior, o muro tinha sido derrubado, era questão deles entrarem, invadir e matando os católicos, né? Então, além de permitir que os católicos saíssem e voltassem para a Europa, ele ainda falou, olha, vocês podem continuar fazendo as peregrinações a vocês, não tem nenhum problema com a religião de vocês. A religião católica era a única religião que ela impunha essa ordem para que não houvesse outra religião, tinha que ser só eles, tá bom? O paganismo romano, ele não era assim. Por exemplo, diz a história que teve cidades que Constantino conquistou, que ele fez sacrifício ao Deus que protegia aquela cidade, dizendo que se ele conquistasse essa cidade, ele fez sacrifício antes de conquistar, se ele conquistasse essa cidade, ele iria continuar honrando aquele Deus como o Deus protetor daquela cidade, ok? Na verdade, no Império Romano, eles aceitavam todos os deuses, todas as religiões. E a Igreja Católica, ela ainda perverteu a religião pagã da Babilônia, porque ela começou a fazer com que essa religião fosse a única religião aceitável. Nem os muçulmanos faziam isso. Muitas pessoas olham hoje para os muçulmanos, dizendo, não, os muçulmanos, eles são violentos, essas jihadis que eles adotam, eles são violentos, Olha, os católicos, eles eram muito mais violentos, tá, ok, do que os muçulmanos, isso não tem dúvida, tá, ok? O artigo prossegue. Dali em diante, houve pelo menos mais 4 grandes cruzadas em direção à Terra Santa, e os católicos colecionaram derrotas e vexames. Um dos piores foi o de 1204, quando uma cruzada acabou atacando e saqueando a cidade católica ortodoxa de Constantinopla. Olha só, eles não conseguiam vencer os muçulmanos e resolveram saquear Constantinopla. Isso não era nem uma guerra religiosa, era uma guerra por riqueza, por saque, né? Deixando cicatrizes profundas na relação entre os católicos do Oriente e do Ocidente. Em 1212, organizou-se uma cruzada formada por adolescentes, que é chamada de a Cruzada das Crianças. Seus participantes, na maioria, terminaram mortos ou vendidos como escravos. Algo inacreditável. Ele coloca mais um tópico, né? A herança cruzada. Mas, afinal, qual foi a herança das cruzadas para o Ocidente? Segundo os historiadores, elas deixaram diversas marcas negativas, como a separação da Igreja do Ocidente e do Oriente e um rastro de violência que fez aumentar a desconfiança entre católicos e muçulmanos nos anos seguintes. Bom, falar aqui sobre essa separação da Igreja do Ocidente e do Oriente, nós vimos que ali no ano 1050 houve uma separação, mas era uma separação assim, o patriarca ele não é submisso ao Papa, tá bom? É chamado de cisma do Oriente, mas eles se respeitavam, tá, ok? Eles chegaram a se excluir, mais recentemente eles se uniram novamente, né? Ou seja, acabaram com a exclusão. Eu sempre pergunto, e esses católicos que estavam excluídos todo esse tempo, ficaram no purgatório até essa reconciliação agora, porque o patriarca excomungou o Papa, e o Papa excomungou o patriarca e automaticamente excomungava todos os católicos do Oriente. Mas o patriarca excomungou todos os católicos do Ocidente. O que aconteceu com esses excluídos? Bom, o comentário prossegue. Em compensação,
é inegável que a Europa, apesar de não ter conquistado seus objetivos, saiu fortalecida. As cruzadas reforçaram a autoridade dos reis, abrindo caminho para a criação dos estados nacionais. Elas também impulsionaram o comércio com o Oriente, enriquecendo as cidades italianas que iriam ter papel fundamental na sofisticação das transações financeiras, até resultar na criação do sistema bancário. Uma pausa aqui. E quem estava por trás desse sistema bancário eram os judeus. Nós veremos mais à frente, quando os católicos organizarem guerras contra os muçulmanos da Península Ibérica, que vão acabar vencendo os muçulmanos lá no ano 1492, ok? Os judeus vão emprestar dinheiro para os espanhóis, ok? O rabino Dom Isaac Abravanel, um tataravô do Silvio Santos, ele foi um dos que emprestou dinheiro para a coroa. Ele emprestou dinheiro, ele financiou, na verdade, ele mais 2 judeus, eles financiaram a viagem de Cristóvão Colombo para descobrir as Américas. Por quê? Eles queriam fugir, porque a perseguição católica estava crescendo, já que os católicos conseguiram conquistar a Península Ibérica. Eles viviam bem no mundo muçulmano, mas no mundo católico eles vão viver um inferno. Tá bom? Então, uma das razões dos espanhóis, dos católicos, resolverem expulsar todos os judeus da Espanha é porque eles deviam muito dinheiro aos judeus. Tá certo? O comentário prossegue. Além disso, reforçaram a identidade católica no Ocidente e, paradoxalmente, apresentaram os costumes orientais aos ocidentais, dos tapetes às especiarias. Então, como eu havia dito para vocês, os muçulmanos eles eram bem avançados, e na arte também. A tapeçaria, se você procurar até hoje a Espanha, ela tem prédios, edifícios construídos pelos muçulmanos, com arquitetura belíssima, né? Então eles acabaram aprendendo muito com os muçulmanos. O artigo prossegue. Essas novidades gerariam curiosidade na Europa, o que impulsionaria a busca por outras terras, como o Brasil, como as Américas. Não? Porém, que nós vamos ver mais à frente, que tanto o Brasil quanto as Américas foi assim uma fuga de judeus, ok? Pedro Álvares Cabral, ele tinha diversos judeus na viagem com ele, porque os judeus que viviam também com os muçulmanos, eles, junto com os muçulmanos, eles desenvolveram muitos instrumentos de navegação, como o astrolábio, que usava as estrelas, né, para navegar. Então, os judeus foram fundamentais, tanto com Pedro Álvares Cabral, com os portugueses, quanto com os espanhóis, com Colombo. Inclusive, Colombo, a maioria dos historiadores hoje dizem que ele era judeu, ok? E realmente é fato que na sua terceira viagem, ele, na partida, ele ainda leu um trecho do Êxodo. Partida. Êxodo significa partida, né? Então, realmente existe a possibilidade dele ser judeu.